Agência Banrisul e Programe o Seu Sonho. 20ª Transposul de 27 a 29 de junho no Funda Parque, em Bento. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. E Lambe, Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Também parceiros do Rádio Livre, Hotel Express Savoy, CREA RS, Domênico, Sescom RS e Casco Blindagens Automotivas Premium. O ouvinte participa pelo 993660949. Começo cumprimentando a advogada especializada em Direito de Trânsito, doutora Roxane Ponzi. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Diego. Obrigada mais uma vez pelo convite e espero que a gente faça um bom programa mais uma vez. Não tenho dúvida. Engenheiro eletrônico, advogado, ex-presidente do CETRAN RS, Vilmar Govnatsky, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego, ouvintes da Rádio Bandeirantes e colegas de mesa aqui, satisfação rever a Roxane, que já somos amigos, e mais conhecer aqui o Sandro e o Galvão. E tu foste presidente dos Círculos de Pais e Mestres, né? Da Federação Associações, né? de Pais e Mestres das Escolas Particulares. Durante bastante tempo, né? 4 anos. Foi lá que eu te conheci, nos anos 90. Exatamente. Mediei muitos debates. Questionando o construtivismo. Sim, foste um dos primeiros. Quando aquela senhora deputada pintava o cabelo de cor-de-rosa. Esther Grossi. Tu eras um dos caras contrários, mas também, naquela época, ser contra o PT era difícil, né? Era complicado. Era difícil. E tu dizendo, vem cá, isso aqui vai formar gerações de analfabetos funcionais. Eu me lembro que tu dizias isso. Exatamente, mas a professora Esther, na verdade, ela nunca participou conosco nos debates, mas eu entrevistei ela várias vezes. Sim, mas a secretária substituta, ela participava conosco nos debates. Havia ótimos debates naquela época. Bom, ela era apaixonada por esse construtivismo, ensino... Piagetianismo. Uma vez ela disse numa entrevista, ela disse que não importa se o aluno não aprendeu, ele tem que ser passado de ano. Tá bem, eu sou de uma outra geração. Eu não acho que não tem que se ajudar, né, a aprender. Somos. Eu acho que, né, tem que aprender. A ideia era boa, né, evitar a evasão. Só que, pelo jeito, não funcionou e tem que se dar conta que não funcionou e bola pra frente. O resultado tá aí, né? Aliás, deixa eu só mencionar, a professora Cláudia Demoli, tá? Participou muito, contribuiu muito conosco. Ela era secretária substituta da Educação aqui da Prefeitura Municipal, junto com a professora Esther Grossi, que era a titular. E, obviamente, né, ali foi a implantação do construtivismo, né, aqui no município de Porto Alegre. E algumas escolas particulares também seguiram o modelo. Também está conosco o ex-professor da URGS, consultor em arquitetura e urbanismo, o arquiteto Eduardo Galvão. Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. E boa tarde aos colegas de mesa, a equipe técnica e aos nossos ouvintes, que são a essência e o objetivo desse programa. E eu quero cumprimentar também o rapper Sandro Miguel. Sandro, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, que é uma coisa que nós precisamos bastante para divulgar nosso trabalho, é o espaço. E a gente vai conversar bastante sobre o rap conservador. Olha, fiquei muito curioso, porque lá no Fórum da Liberdade nós conversamos. Eu já tinha visto o Sandro e participado em outros eventos e visto ele. E ele sempre diz, o meu rap é um rap conservador. É um rap diferente do que tem aí. O que é o rap conservador, ô Sandro? Nós falamos sobre os valores, principalmente sobre a família, né? O valor da família. Muitas pessoas falam assim, mas tu é machista, tu é isso, tu é aquilo. Eu sou tão machista que minha mãe que me criou, né? Então, eu não consigo entender. Se os meus valores vêm da minha mãe, como é que eu vou ser tão machista assim? Então, valorizar a mulher também. Tem uma música minha também que fala sobre a questão do aborto. Eu estava curioso para saber o porquê que a Igreja Católica era contra o aborto. Eu estudei e também sou contra o aborto. Então, é a questão da valorização da vida desde a concepção até o seu término natural, né? Interessante, hein? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o programa com rap teu. Vamos abrir com rap teu, pode ser? Pode ser. O que tu selecionaste para nós, para começar o Rádio Livre? Tem a música que até semana retrasada sofri uma ameaça aí do pessoal da esquerda.
que... Não. Não, eles não. Ameaça do pessoal da esquerda, não. Pode, pessoal super calmo, tolerante. Não, é só amor. Só amor. Não, o nome do canal... Não, é melhor não nem divulgar, não né? cita. Vamos dar bola pra eles. Mas o que foi a ameaça? Foi que eu sou nazista, sou fascista, aquele discurso clichê, né, deles, só porque, tipo, o nome da música é Brasil Paralelo. Eu fiz uma homenagem pro projeto do Brasil Paralelo. Tá. No clipe tem uma parte do professor Olavo de Carvalho falando, introduzindo, e depois eu falo sobre os valores e falo sobre algumas questões que aconteceram também aqui na nossa cidade, aquela questão do Quirmunzinho e vou sentando o pau nesses assuntos aí. Vem cá, qual é a tua idade? 24. Sandro Miguel, 24 anos, tens formação superior? Não, tem o técnico, que é o magistério. Técnico? Técnico magistério. Magistério. Sou formado como professor de educação infantil e fundamental. Perfeito. E moras onde, Sandro? E a gente aprendeu muito Vygotsky, Jean Piaget e essas porcarias todas no magistério. Paulo Freire também. Paulo Freire, eu acho que foi mais sutil que eles fizeram, mas... E eu tô até lendo agora o livro Desconstruindo Paulo Freire, do Thomas Juliano. Que é espetacular, eu já li. O professor Pugina também, o Rafael Nogueira. E a gente... Em breve a gente tá lançando uma música falando sobre o Escola Sem Partido e o método do Paulo Freire. Pode aguardar aí que vai vir uma coisa... Bom, então eu reservei esse primeiro bloco aqui pra gente conversar com o Sandro e ouvir um rap deles e também os comentários de vocês. Daqui a pouco nós vamos ter um pré-candidato à presidência da República, vai conversar comigo aqui por telefone, fique ligado. Lembrando que você nos sintoniza no FM 94,9, no AM 640, pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, pelo site band.com.br/rs ou pelo Facebook, já está no ar a nossa live, facebook.com/bandrs, som e imagem para você. Como é o nome desse que tu vai tocar agora? Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Toca a ficha aí. Despertar para o Brasil, paralelo, a verdade vai se espalhar. De tanto chorar, olha os céus. Despertar para o Brasil, paralelo, a nossa voz vai ressoar. E os caminhos pareciam incertos, globalistas tentando impor vetos. População cansou do politicamente correto, tão óbvio, seres humanos não são objetos de despertar. De maneira reflexiva pra alertar, de maneira não flexiva, não somos o Canadá. Primeiro lugar a família, vou censurar sem zoofilia, sem pedofilia. Me diz quem te financia, imunda sujas mentiras, chega de fake media. Não vão usurpar a inocência das criancinhas e condenados serão pelos tribunais de justiça. E os homens de bem não estão mais calados, e os tempos dos maus estão contados. Vilipendiano da fé na justiça divina serão cobrados, patrocinados, e mais do Banco Santander será relacionado. Na Ucrânia cabe essa merda de comunismo. Tu idolatra Karl Marx sentado pela esposa, ele no caviar e tu mais um dia de sopa pré-pronta, se apronta. Esqueça da escola de Frankfurt, Ford. Se de linguagem, desarmamento, aborto, cultura da morte. Chega de corrupção, incentiva aqueles te enganam através dos livros do MEC. A trocentos ontontes. E a barbada, andar com a camiseta de Che Guevara, lutarem por Marighella. Negros homossexuais morreram na mão de 2 sequelas. E tu que utiliza dos fiéis como massa de manobra pela teologia da libertação. Pare com Elias que tiram Cristo do centro da Santa Missa. Seguidores de bofe fanfarrão. Sim, eu devo obediência aos santos bispos, mas lembro de Pio XII, socialismo geral, descomunhão, ponto infinito. De tanto chorar, olha os cegos. Despertar para o Brasil, paralelo, a verdade vai se espalhar. Chorar, olha os céus, despertar para o Brasil, paralelo, a nossa voz vai ressoar. Descobrimento do Brasil, salve Portugal, pátria viril, astúcia da ordem de Cristo, somos todos templários e nós está intrínseco. Chegou aqui 3 pilares, desbravaram os mares que constituem o ocidente cívico, outros submeteram os males, esconderam a verdade, bando de cínicos. Filosofia grega habita a mente, livra, compreende, acende o raciocínio. O direito romano juridicamente pune e corrige
o corrompido. Amar a família, defender sua cria, lutar pela vida, isso é empatia, transcende alegria. Moral judaico-cristã, valores civilizatórios da cidadania, rompendo a espiral do silêncio, sendo intenso. Mordaça agora é lenço que enxuga o gesso pra sair da inércia. Ficar parado é só um pretexto daqueles que preferem não conhecer o meio onde é lavado nosso dinheiro, imposição de ideologia de gênero, onde estupram o psicológico dos nossos pequenos. Não me abstenho, martírio pra mim é um prêmio, salvar a cada alma e mente dos sociais dinheiros. Comunismo matou 100 milhões de pessoas em todos os nossos terrenos. Falam que a culpa é do sistema, te mostra a cena desse dilema. Já se perguntou se não utilizam você como peão deste esquema? De tanto chorar, olhos cegos, despertar para o Brasil paralelo, a verdade vai se espalhar. Aí. Muito bem. Beleza? Letra bem politizada, com fatos históricos, críticas, né, ao Desculpe sistema. pelos erros aí, que a gente fica meio nervoso. Maravilha, mas o que achaste? Saiu 100%. O que achaste, Roxane? Eu vou te dizer que quando eu escutei no primeiro momento dizendo que ia ter um rap conservador, eu achei uma idiosincrasia, né? É uma contradição inerente ao rap. Mas meus parabéns, porque eu acho assim, todo mundo tem o seu direito de se posicionar. E eu não quero causar polêmica aqui, eu sou da opinião de que todo mundo tem o seu direito de se manifestar. Inclusive o da direita, o da esquerda, e tem que haver respeito para que todos possam dar a sua opinião. E tu dá a tua opinião com muita fundamentação. Concorde quem concorde, discorde quem discorde. Perfeito. Mas tu tens todo o direito de fazer o teu rap conservador. E aí, eu até, se me permite, eu até vou mais além. Tá? Porque, vamos dizer, as pessoas têm todo o direito de ter as suas próprias opiniões, né? Mas não o direito aos seus próprios fatos. Essa é uma frase boa de um senador americano, Daniel Moynihan. Tá? E tu fala em cima de fatos, né? Quer dizer, tu expressa opiniões baseadas, alicerçadas em cima de fatos. Eu não tô tirando nada da minha cabeça. Não, exatamente, quer dizer, tu não está inventando Não tô nada. inventando nada. E agrega com crenças pessoais dele, Sim. princípios dele, porque eu vi um dia desse um rap lá do Rio, de uma moça do PSOL. Aquilo lá é funk. Aquilo é um funk? É um funk. É. Qual é a diferença do rap pro funk? O rap, ele é o ritmo poesia, né? A batida 4x4, mas mais a questão, assim, de mensagem. Tá. O funk é mais pra divertimento, né? Porque é mais Sim. batidão, assim, É, pancadão. Essa moça do PSOL é brincadeira, cara. Tocar Ok. pros filhos isso aí em Violência, casa dá vontade, né? dá Baixaria, vontade de vomitar, baixaria. chinelagem mesmo, sabe? Bagacerada, promiscuidade. Que é um troço, né? Agora, o que a gente está notando, Diego, é que está havendo uma revolução, é uma verdadeira revolução na juventude, tá, em relação a essas questões que estão se colocando, de um lado, como promiscuidade, como, né, essa coisa que a gente diz no vulgar como chinelagem, né, e uma outra parte que está reagindo a isso. E que está justamente numa faixa etária onde já começa a constituir família, onde já começa a ter seus filhos e não quer a família dele, os seus filhos e as suas gerações envolvidas nesse tipo de coisa. Corrompidas. Então, corrompidas, exatamente, Galvão. Então eles estão reagindo, né? E estão buscando, na verdade, resgatando, né? Porque os valores, de certa forma, foram perdidos. E então essa parte que aqui representada muito bem pelo Sandro Miguel, está resgatando esse tipo de perda que houve, que são os verdadeiros valores, os valores familiares, os valores morais, os valores de religiões, os valores, né, de trabalho, de coisas boas, assim, de coisas perenes, de coisas que são de futuro, né, por uma coisa que hoje não se vê futuro nenhum. O que se vê o quê? O que se vê é uma juventude, infelizmente, analfabetizada, perdida, promíscua, né, e enfiada no tráfico com vida curta, com vida muito curta. Né, na medida que banalização da vida, né? Exatamente, na medida que estão morrendo em gangues aí que se atacam por questões não só de drogas, por outras questões também. O Sandro Miguel está ao lado de 2/3 da população brasileira, né, que defende os valores conservadores, 2/3. Agora, por outro lado, a gente tem uma situação dramática no país, a tal de geração nem, né? Vocês já ouviram falar nessa expressão? Sim, claro. Geração dos 16 aos 29 anos, que parece que são cerca de 30 milhões de pessoas que nem estudam, nem trabalham. Isso é trágico.
E o culpado, vamos dizer, não é só, enfim, vamos dizer, a sociedade propriamente dita, mas principalmente o governo, que não dá oportunidade, não oferece liberdade para as pessoas agirem e, enfim, tocarem a sua vida com dignidade. Eu tô lendo, um ouvinte, o Ricardo me mandou um link aqui, eu entrei e comecei a ver as letras dessa aí que eu citei, que eu nem lembrava o nome, tal de MC Carol, que é candidata lá do PSOL. Sim. E ela faz funk, né? Sim. Lixo puro. Desculpa, não lixo vale puro. Não, é uma coisa. Primeiro que é muito primário, assim, a repetição de, né? De frases. De frases e chinelagem, entendeu? Uma coisa, tem coisa aqui que não dá pra falar no rádio que eu não me sinto à vontade. Hoje em dia se fala, né? Mas eu não. Mas vou ler algumas coisas aqui, ó. Meu namorado é o maior otário. Ele lava minhas calcinhas. Se ele fica cheio de marra, mando pra cozinha. Se não tá gostando, dorme no portão. Eu vou pro baile, minha curtição. Acaba com essa. Vai. Isso aqui dá pra ler. Aí tem outra aqui. Aponta pro viado. É o título da música. Olha os termos aqui que ela usa aqui. Ela traz, olha, E a Vivo patrocina ainda. Hã? A Vivo patrocina, daí o Destra Rap não pode ser patrocinado pela Vivo. Eu não sei se patrocina ou se isso aqui, porque é naquele site deles? Letras. Não, mas o canal ali, ó. Aonde? O clipe, ó, Vivo. Aqui. Esse é um dos maiores canais de músicos que são divulgados. Aí isso aqui vai pra lá. Sim. E tem um monte de... Eu só citei esse exemplo aqui porque, digamos... Só posso pegar o gancho dela, da doutora? Até a questão assim, tipo... eu consigo conversar com qualquer pessoa de qualquer ideologia, de qualquer religião, por mais que eu tenha meus princípios e ache os meus certos. Isso daí ninguém pode também se intrometer, né? Mas eu acho engraçado porque quando eu vou conversar com o pessoal de esquerda, assim, não, eu tô errado, tu tá errado, tu não pode falar isso, tu é... Eu tô querendo processar o cara, talvez, não sei. Porque nazismo, ele tem que comprovar que eu sou nazista. É claro, isso aí é uma... né? Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa demais. Ele tá te imputando algo criminoso que tu não és. Exatamente. Né? E é aquela questão que a senhora falou, ninguém tem obrigação de acreditar no que eu acredito. Ninguém tem obrigação de levar pra si as letras que eu componho, que eu expresso nas minhas músicas. Mas a minha obrigação é de fazer a pessoa querer estudar. Então se ela quer debater comigo, então que ela estude. E daí a gente Já tem meu voto. Não. Já tem meu voto. Não sou político. Mas Tá agindo politicamente. Essa questão da MC Carol, é isso? Encontra muita guarida, e na minha opinião, porque nós temos cada vez mais uma massa sem educação. É isso aí. E aí encontra a aceitação em algum extrato da sociedade. E aí, Governasco, eu vou um pouco além. Eu nem vou dizer que existem valores que sejam perenes, sejam certos, porque eu também não gosto de me limitar, eu gosto de abrir aos nossos valores, aos valores dos outros, mas tem coisas que, sim, me parece que não se enquadram em valores. Não no certo ou no errado, mas tem coisas que a gente não deve incentivar jamais, né? E eu acho que quando nós temos uma letra que encontra respaldo na sociedade, aceitação da sociedade, e que ela foge desses valores, ou seja, quando ela fala aquilo, vamos lá, ela está tentando supostamente ser feminista, mas também não está certo o momento que tu execra o homem. A feminista que execra o homem, ela perde a sua razão. E aí, vamos lá, essa é a parte leve que tu leste, né, da letra dela. Então, esse tipo de situação que encontra respaldo, infelizmente, é o resultado de anos sem investimento em educação. De uma população que não consegue pensar de forma crítica. Exatamente. E famílias destroçadas também. Exatamente. Tem, acho que... Mas é que Sem a figura paterna, que é uma coisa muito importante. Mas é que hoje a gente pensar em família nos moldes que nós tínhamos lá na nossa infância é muito utópico. A sociedade, ela evoluiu. Isso mas em alguns casos involuiu. Quando a gente fala em família, quando eu falo em família, é você ter cuidadores responsáveis, né, pelo cuidado com aquela criança. Seja de um, ou seja de dois, ou seja uma estrutura familiar complexa. Eu fui uma vez fazer uma visita numa creche, tinha lá, acho que era 7 ou 8 crianças, filha de uma mesma mãe.
viciada em drogas, foi botando o filho no mundo, e a criança estava na creche comunitária. As crianças estavam na creche esperando uma adoção que não vinha. Não vinha, é difícil. Aí é isso que eu me refiro. Isso aí não é evolução. Não. Por Isso isso é que involução. Quando eu falo em valores, tá? Quando eu falo em valores, eu não estou me pautando pela questão ideológica. Tá? Sim, A questão sim. ideológica é uma questão Sim. mutável e uma questão discutível, e uma questão, inclusive, que não dá nem para se... Porque vai virar um axioma, uma ideologia axiomática, como é a ideologia do PT, a ideologia axiomática. Eles botaram na cabeça que aquilo que eles pensam é a única coisa certa no mundo e acabou. Não existe nenhum desenvolvimento, nenhum teorema que consiga desmontar na cabeça dele. Mas não é essa a minha referência em relação a valores. Eu, quando me refiro a valores, tá? Para mim, o valor básico para fazer com que um povo cresça, um povo progrida, tá? É a educação, é o desenvolvimento intelectual. Se não houver o desenvolvimento intelectual, não tem absolutamente nada mais que consiga subsistir naquela nação, naquela sociedade. Por quê? Porque faltando o desenvolvimento intelectual, vai haver o que? O embotamento, e aí qualquer crendice, qualquer maluquice serve. Não, Por quê? Porque eu não tenho é. absolutamente nenhum parâmetro do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, para saber medir. Escuta, isso vale qualquer coisa, vale, né, sem querer entrar no mérito, na discussão, mas vale qualquer crendice, qualquer pagelança, qualquer tipo de coisa. Então, o valor básico para mim dentro da sociedade, e aí, Sandro, tu estás ministrando aulas, é a cultura, mas a cultura intelectual do aprendizado, da questão técnica. E é claro, e aí vem, como o Diego falou, a questão da família. Bom, a família, mudaram um pouco os conceitos, hoje as famílias se desconstituem, se constituem novamente, adoções, etc., a formação, os cuidadores, aquela coisa toda. Mas uma coisa é certa, a criança continua sendo criança, Exatamente. o ser humano continua sendo cuidado. ser humano, Continua precisando de apoio, o cuidado da criança dedicação. precisa ser com muita atenção, porque a criança continua precisando de limites, a criança continua precisando de referências, enfim, esses são os valores. E isso aí é da natureza. Né? Alguém que vai pensar que vai mudar isso aí ideologicamente ou de qualquer outra forma, por um modismo qualquer, aí vai cair naquela questão que eu sempre debatia no Conselho: evolução ou modismo? Claro. Não é? Então essa Agora, é a para a questão gente chegar numa educação de qualidade, né, Vilmar, me parece que uma coisa que precede isso Quantos tudo, anos lecionaste? 37 anos. 37 anos. Na arquitetura Já da viste URGS. tudo, então, né? Tudo. Na URGS, na arquitetura, que historicamente, URGS, né? Então, vamos dizer, tem uma ala progressista, vamos dizer assim, com aspa, né? Então, para uma pessoa que, né, na realidade, quando eu fui estudante lá, eu me formei, fiz um concurso logo, entrei, eu praticamente não houve intervalo entre a minha formação discente e o trabalho docente. Né? Então, assim, enfrentei uma série de situações. Eu não era politizado, até porque eu precisava trabalhar. Trabalho desde os 17 anos, ininterruptamente. Eu perdi meu pai muito cedo. Até tenho 2 especialistas em trânsito aqui, até uma coisa que a gente pode comentar no passando. Meu pai foi atropelado por uma motorista embriagada no Rio de Janeiro quando eu tinha 10 anos de idade. Agonizou 3 dias. Então, minha mãe, professora do Estado, vocês imaginem, a barra era pesada. Eu, imediatamente, isso com 10 anos de idade, vamos dizer, e a minha mãe conseguiu, lutando, Claro. enfim, que eu continuasse a estudar. Estudei em colégio público, bons colégios públicos, Júlio de Castilhos era maravilhoso. Aí com 17 anos eu comecei a trabalhar e gostei da coisa. Eu não tinha tempo na faculdade de ser de esquerda, entende? Eu precisava trabalhar, precisava estudar, e os colegas de esquerda, eles não faziam nada, só faziam isso. Continua até hoje. Continua até hoje. Não mudou nada aí, Então, mas assim, antes de um bom, vamos dizer, de um bom ensino, que é uma coisa fundamental, né? Eu coloco, vamos dizer, talvez o valor mais importante de todos, que é a liberdade, para se poder criar situações, um ambiente favorável para que haja um ensino de qualidade. E liberdade só sobrevive quando nós tivermos segurança. Aí eu chego, vamos dizer, no ponto que eu acho fulcral, o ponto assim que temos que nos preocupar como cidadãos e como eleitores para tentar mudar esse país e terminar com esse massacre que nós estamos assistindo, de 65 mil assassinatos por ano, 70 mil no trânsito, que é um outro absurdo. Não é isso? Os especialistas aqui podem confirmar, mas esse dado é uma coisa realmente absurda. E tudo isso passa, vamos dizer, por uma situação onde se perdeu o controle da situação. Bom, eu vou pro intervalo, vou pro break.
2h28, hora certa, Hotel Express Savoy, tradição totalmente renovada, ali na Borges 688, esquina Jerônimo. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. 26 graus 6 décimos, Domênico, para quem quer presentear com estilo no Iguatemi e Moinhos Shopping. E Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Tem marcado para a volta do break, próximo bloco, um bate-papo com um pré-candidato à presidência da República. Já voltamos. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Aproveitamos melhor a vida. Somos felizes quando vivemos com tranquilidade nos bons e mais delicados momentos. A perda de um familiar é um momento delicado. Os planos da Funerária Ângelos, agora com crematório próprio, foram criados para amenizar estes momentos difíceis. Você tem cobertura para toda a família, sem limites de idade. Funeral, capela, cemitério ou cremação. Conheça os benefícios do Plano Funeral Ângelos. Informações 3235-7400. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer e para quem acredita no futuro do nosso estado. Como a Girando Sol, empresa de Arroio do Meio no Vale do Taquari que fabrica excelentes produtos de limpeza. Uma marca gaúcha presente em nossos lares que contou com o investimento do Badesul para poder se modernizar e aumentar sua capacidade de produção. Badesul e Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O trabalho permanente de fiscalização do CREMERS nas unidades de saúde do Estado contribui para melhorar as condições de trabalho médico e de atendimento à população. No ano passado, houve um aumento de 144% nas fiscalizações em relação ao período anterior. Acesse cremers.org.br/ações pela saúde e confira esse trabalho. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Procurando local para treinamentos ou eventos de integração de sua empresa, o Sescom RS possui 4 modernos espaços ideais para a realização de cursos, palestras e confraternizações. São salas e auditórios com alta tecnologia em áudio, vídeo, internet e também estrutura para eventos sociais corporativos. Entre em contato pelo e-mail eventos@sescomrs.com.br ou pelo fone 3343-2090 e saiba mais. Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Sescom RS. Com o reforço das novas viaturas adquiridas pela Prefeitura de Canoas, as operações integradas de segurança continuam a todo vapor. Além disso, o índice de homicídios em janeiro e fevereiro de 2018 foi 36% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Minuto Canoas, Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. Duas horas 31 minutos, 26 graus 6 décimos, Rádio Livre no ar para Zafari Bourbon, para Cremers, Delínia, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, 20ª Transposul, Badesul e Lamb Engenharia e Gestão. Bom, eu tenho a satisfação de conversar agora, está plugado conosco, o senador Álvaro Dias, do Podemos, pré-candidato à presidência da República. Senador Álvaro Dias, boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. Um grande abraço a todos os gaúchos, especialmente a você. Estou aqui em Brasília, no meu gabinete, à sua disposição. Obrigado por nos atender, senador. Senador Álvaro Dias, faltam aí pouco mais de 5 meses para a eleição presidencial. Eu gostaria, para início de conversa, que o senhor nos dissesse as principais medidas que o senhor vai adotar nos primeiros meses de governo, caso o senhor venha a ser presidente da República, medidas de impacto. Olha, foi aí no Rio Grande do Sul, na Associação Comercial, logo no início dessa pré-campanha, que eu lancei o mote da nossa proposta, que é a refundação da República. Então nós começamos esse discurso. A refundação da República é a substituição desse sistema caótico, fracassado, corrupto, incompetente, que levou o Brasil a esse caos administrativo, a essa tragédia política
esse sistema que eu chamo de balcão de negócio não é de hoje. Desde 1999, eu venho chamando de balcão de negócios. E esse balcão de negócios, ele se consolidou depois que o PT assumiu a presidência da República, mas ele já existia antes. Então eu estou combatendo esse sistema. Eu sempre fui o contestador desse sistema, onde militei partidariamente. Por isso, sempre tive dificuldades de agregar a postura partidária à minha conduta do dia a dia. E hoje eu tenho a oportunidade de propor o rompimento com esse sistema. É a instalação de um novo sistema que passará por reformas importantes, que a seu critério nós podemos aqui desenhar, né? Reforma do Estado, reforma política, reforma do sistema federativo, reforma tributária, etc. Mas é fundamental a mudança do comportamento de quem preside o país, porque o principal legislador é o presidente da República nesse sistema presidencialista de muita força. Uhum. Senador, as pesquisas recentes eleitorais têm mostrado que o senhor, enfim, pontua relativamente bem no sul do Brasil. Tá? O senhor é do Paraná, tem uma história, foi governador do Paraná, mas que se a gente subir, se a gente for mais para o sudeste, mais para cima, norte, nordeste, o senhor cai muito. Como chegar a essas comunidades, hein? Olha, se eu tivesse assaltado a Petrobras, eu já estaria lá, né? Pleno no conhecimento, né? A notícia... estaria lá ou estaria numa cela em Curitiba, né? O nome estaria lá. Na verdade, a notícia ruim corre muito depressa. A notícia boa demora um pouco, né? Então, nós temos que ter paciência. Temos mais de 5 meses ainda de campanha para mostrar à população do país inteiro qual foi a nossa história, a nossa trajetória, o nosso desempenho, o que fizemos nestes anos, e para que o cidadão brasileiro possa ter parâmetros de comparação, ou seja, possa comparar um candidato com outro candidato. Uhum. Porque, na verdade, alguns aparecem agora, né? E são pintados de ouro, às vezes, né? E se nós formos olhar para trás e verificar o passado de cada um, chegaremos à conclusão que são fabricados, né? Existem os robôs que fabricam personagens na internet. Então é preciso separar bem o que é real do que é ficção. O que é cidadão candidato do que é personagem candidato. Então isso é essencial para a avaliação do eleitor, se nós queremos um futuro melhor para o país. Nós estamos vivendo uma tragédia política e se a escolha for infeliz, o Brasil vai continuar sangrando. Então, eu não tenho dificuldade de apostar na inteligência dos brasileiros. Eu acredito na inteligência dos brasileiros e sei que até a eleição os brasileiros saberão a história de cada um. Não saberá o brasileiro escalar só a seleção brasileira, não, mas saberá também escalar o time dos corretos e dos incorretos na política, dos competentes e dos incompetentes, dos honestos e dos desonestos. Essa escalação será certamente adequada em outubro, porque até lá o povo brasileiro vai ter a oportunidade de conhecer detalhes de cada um dos postulantes à presidência da República. Quanto tempo o senhor vai ter de tempo de TV pelo Podemos? Ainda não sabemos e ninguém sabe. Aqueles que colocam o tempo de cada candidato está chutando, né? E muitas vezes bate lá na bandeirinha do escanteio, né? De tão longe que fica do alvo. Mas a verdade é que nós temos que saber quantos candidatos teremos, né? Porque parte do tempo é dividido entre os candidatos, e a outra parte que é em razão das bancadas. Aí essa outra parte nós devemos aguardar as alianças, né? Vamos depender das alianças. Então ainda não temos a exata noção do tempo de televisão que teremos para a campanha eleitoral. Sim, mas o senhor sabe que vai ser um tempo exíguo. É para todos, né? Porque não é mais o tempo que tínhamos antes. Sim. Houve uma redução na nova legislação. Sim. Esse tempo cai pela metade e aí nós teremos que aguardar a distribuição. O meu tempo pode ser exíguo como pode ser um dos melhores. Vai depender
da conjuntura, né, do que ocorrerá agora. Nós temos até julho para definir essa situação. Mais precisamente, no nosso caso, dia 22 de julho, quando se dará a convenção nacional do Podemos para oficialização da candidatura à presidência da República. Senador Álvaro Dias, há um consenso, me parece, entre as pessoas que querem um Brasil melhor, de que nós vamos ter que consertar o problema da segurança pública. Houve uma degradação absurda na qualidade de vida dos brasileiros e na segurança das pessoas de 15, 20, 25 anos para cá. Qual é a sua ideia no aspecto do combate à criminalidade e redução da violência, senador? Olha, às vezes a discussão vem invertida, né? Porque antes de se buscar aquilo que é necessário para adotar providências, né? Nós começamos pelas providências sem saber se teremos o que é necessário para viabilizar essas providências. Eu estou me referindo a dinheiro, né? Então, qualquer proposta de segurança pública vai exigir recursos. Aí você vai ao governo atual e diz, não temos recursos, porque o caixa foi raspado, né? Houve a dilapidação do patrimônio público, houve a pilhagem do dinheiro, não sobrou dinheiro para segurança, para saúde, para educação, para infraestrutura, etc. Especialmente na área de segurança e de saúde, a população sofre as consequências, porque há brasileiros que morrem nas ruas, vítimas da violência. Olha, em 72 horas, lá em Fortaleza, foram 24 pessoas assassinadas. E no estado do Ceará, foram 39 pessoas assassinadas num final de semana, em 72 horas. Então veja que ponto chegou a violência no Brasil. A alegação do governo é que não há dinheiro no caixa. E não há porque roubaram, né? Então, além de ladrões, são assassinos, porque há gente morrendo como consequência da falta do dinheiro para oferecer segurança aos brasileiros. E na área da saúde é a mesma coisa, morrem aí nos corredores dos hospitais por falta de dinheiro. Então são ladrões e são assassinos que devem ir para a cadeia mesmo. No entanto, nós temos que pensar em como reunir os recursos necessários para atender o setor de segurança. E é isso que é importante destacar, porque se nós estamos propondo a refundação da República, com todas essas reformas alterando o sistema de governança, é para que sobre dinheiro no caixa, para que o caixa da União volte a ter o dinheiro para pagar bem o policial, para qualificar profissionalmente o policial, para que ele sinta o estímulo de um salário adequado para enfrentar uma situação de risco, para instrumentalizar as polícias, para aparelhar, armar o Estado brasileiro contra a violência, para estabelecer uma interação entre as várias polícias, para investir em inteligência na faixa de fronteira, especialmente com o monitoramento através do sistema de monitoramento que passa a ser administrado pelo Exército Brasileiro na faixa de fronteira, para impedir o tráfico de drogas, o contrabando de armas. Então são todas providências imprescindíveis. Só esse CISFRON, que é o sistema de monitoramento da faixa de fronteira, custa 12 bilhões de reais. E o governo alega não ter esse dinheiro. Então, tudo isso passa pelo caixa do Tesouro, passa pelo orçamento, daí essa pregação nossa de refundação da República. Legislação penal e Estatuto do Desarmamento, qual é a sua posição? Em relação à legislação penal, nós estamos avançando aos poucos. Há propostas que foram aprovadas no Senado, por exemplo, estão paradas na Câmara dos Deputados. É preciso modernizar a legislação, mas muito mais do que modernizar a legislação, é preciso cumpri-la. No Brasil, nós legislamos, nós aprovamos as leis e depois as desrespeitamos. Eu poderia citar inúmeros exemplos de desrespeito à lei. Vou citar uma recente, o processo de impeachment, por exemplo. A presidente da República teve seu mandato cassado. E a lei diz que, ao ter o mandato cassado, a consequência é a inelegibilidade por 8 anos. Perde os direitos políticos por 8 anos.
O que fizeram? Rasgaram ao meio a letra da Constituição e beneficiaram, portanto, beneficiaram a ex-presidente e comprometeram a legalidade democrática. Eu poderia citar tantos outros exemplos, vou citar o Plano Nacional de Educação, porque eu fui relator aqui no Senado. É lei, mas é cumprido? O Plano Nacional de Educação está sendo executado? Não. Senão nós teríamos 10% do PIB para a educação e estaríamos dando um salto educacional no país. Então nós elaboramos a legislação e não cumprimos. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, eu sou favorável à flexibilização. Por quê? Porque houve um plebiscito. O povo brasileiro decidiu e nós temos que respeitar a soberania popular. Não há por que fazer plebiscito se não for para cumprir. Então é isso que ocorre no Brasil. Nós legislamos e desrespeitamos a lei. Então se o povo brasileiro não quer esse estatuto do desarmamento, não quer o povo desarmado, se o povo brasileiro acha que tem que se armar como legítima defesa, já que o Estado brasileiro não está oferecendo a proteção adequada, eu não posso, como presidente da República, contrariar a nação. Então, evidentemente, sendo presidente, nós vamos mudar a legislação, vamos permitir que o cidadão possa ter a sua arma em casa e, evidentemente, ele vai arcar com as responsabilidades se ocorrer abusos, exageros e responsabilidades. E o porte, senador, o porte de arma? O porte também, da mesma forma. Também. Vai poder ter o porte, vai poder deixar em casa ou carregar com ele. Eu, por exemplo, não quero nem em casa nem na minha cinta. Eu não quero arma. Mas quem quiser, é um direito, não é? Claro, cumpridos então aqueles requisitos básicos, né? Até porque, meu caro Diego, se eu for presidente da República, o Estado vai estar devidamente armado para proteger o cidadão. Porque o pobre não pode comprar uma arma. O pobre não pode. Então, supostamente, o pobre estará desarmado. Então, estará desprotegido. Quem tem que proteger o pobre é o Estado brasileiro. O governo é que tem que estar armado para defender o cidadão, por mais pobre que ele possa ser. Ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar comida, vai comprar arma. Ele não tem dinheiro. Olha, 15 milhões de brasileiros hoje sobrevivem com R$136 por mês. Não sobra dinheiro para comprar um revólver, é evidente. Então, o Estado brasileiro tem que se armar. Um presidente da República que tenha autoridade, que imponha a sua autoridade, vai estabelecer tolerância zero em relação à violência e ao crime e vai oferecer maior proteção à família brasileira, seja pobre ou rica, porque nós não vamos ficar apenas dependendo do armamento da população, da possibilidade que tem um cidadão de colocar um revólver na cinta. Nós temos que ter o Estado armado protegendo a família brasileira. Senador, uma última questão. Alguma proposta sua para modificar a forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje talvez a instituição mais criticada do país? Nós temos várias propostas tramitando aqui no Senado Federal, inclusive de senador gaúcho, Lazier Martins, tem uma proposta, outros senadores também já apresentaram propostas para alterar o modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal e nós vamos sim trabalhar essa alteração. O que há hoje é influência política. Então você vê hoje uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal porque foram ministros nomeados politicamente para que esses ministros sejam advogados de defesa do ex-presidente da República e não ministros cumpridores da legislação no país, da Constituição sobretudo. Por essa razão, mesmo quando o ministro age corretamente, ele fica sob suspeição por ter sido indicado politicamente. Nós vamos acabar com essa dúvida que perpassa a inteligência nacional, fazendo essa mudança necessária. E não é tão difícil assim você decidir um novo modelo, premiando a meritocracia, valorizando a competência. Os próprios magistrados elegem uma lista tríplice ou sextupla, que vai até o presidente da República, o presidente da República escolhe, encaminha ao Senado para a sabatina. Certamente serão magistrados com aqueles critérios indispensáveis, né, da probidade, da competência, da notoriedade jurídica. Portanto, o que há hoje não ocorrerá. E até podemos discutir
será o exercício da função de magistrado com mandato definido, ou se manterá essa prerrogativa de ir até os 75 anos de idade, não é? Então são questões que podem ser facilmente solucionadas, evidentemente ouvindo sempre o setor responsável, que é o setor judiciário, né? Nós temos que ouvir os juristas, os especialistas, mas certamente o melhor modelo é aquele que premia a meritocracia. Muito bem. Pré-candidato à presidência da República, senador pelo Podemos do Paraná, Álvaro Dias. Obrigado por nos atender, senador. Eu que agradeço, Diego Casagrande. Um grande abraço, um abraço aos gaúchos. Eu estarei aí no Rio Grande do Sul no dia 9, né? Dia 9 eu estarei em Novo Hamburgo, na Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, e estarei depois também em Gramado, né? Em Gramado, para o evento da UNILA, uma reunião dos deputados estaduais de todo o Brasil. Vou falar aí para o Vale dos Sinos, não é? E para o Rio Grande do Sul de modo geral. Também em Novo Hamburgo devo ter lá a oportunidade de conversar com acadêmicos, né, com universitários. Enfim, vamos falar para os gaúchos. Um grande abraço, Diego, e estamos sempre às ordens aqui à sua disposição. Grande abraço. Obrigado, senador Álvaro Dias, atendendo a produção do programa, conversando conosco. 2h49, 26 graus, 3 décimos. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Momento Cindy Lojas Porto Alegre. Sabemos que o comércio tem o poder de transformar a sociedade, gerar mais empregos e qualidade de vida. Por isso, o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha com foco na inovação e em resultados, atuando ativamente junto aos poderes públicos para defender a redução dos impostos e a simplificação dos tributos que beneficia os consumidores e os lojistas da capital e de Alvorada. Com mais segurança econômica, incentivamos os empreendedores a seguirem acreditando e garantirem um preço mais justo para os seus clientes. Confiamos no comércio, na sua criatividade, determinação e empreendedorismo. Porque esta é a força que nos ajuda a impulsionar o Brasil. Cindy Lojas Porto Alegre. Faz o varejo mais forte. A Lambi Engenharia é uma empresa com mais de 30 anos de atuação e especialista na construção de obras industriais e corporativas. Figura entre as 20 maiores da região sul e se destaca pela qualidade de seus projetos e capacidade de gestão e planejamento dos empreendimentos que realiza. Foi recentemente agraciada com o prêmio Projeto do Ano pelo PMI, devido à sua liderança e ao uso de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Faça como os maiores clientes do Brasil. Tenha a melhor gestão e planejamento em suas obras. Lambi Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Grandes negócios lhe aguardam na 20ª Transposul, a principal vitrine de tendências e lançamentos para o mercado de transporte, logística e armazenagem. Programação e inscrições para o congresso no site transposul.com. 20ª Transposul, de 27 a 29 de junho, no Funda Parque, em Bento Gonçalves. Integre-se a esta grande força da economia do Rio Grande do Sul. Realização Sete Sergues. Patrocínio MAN Volkswagen Caminhões e Ônibus, Mercedes-Benz e Scania. O Grupo Zafari traz a Porto Alegre pela primeira vez Andrea Bocelli para uma noite inesquecível no Estádio Beira-Rio, dia 23 de setembro, às 20 horas. Adquira seu ingresso para esta experiência única diretamente no site uhu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Realização Dançar Marketing e Opus. Já garantiu sua inscrição para a última etapa do Circuito de Corrida dos Advogados do Rio Grande do Sul? Então não perca mais tempo. A prova será realizada em Porto Alegre no dia 22 de abril, com largada às 9 horas no Parque Marinha do Brasil. Para garantir sua vaga nos desafios de 5 e 10 quilômetros, você deve acessar o site www.cars.org.br/circuito de corridas, preencher os dados e confirmar presença em uma das categorias, advogados ou público geral. Corra, convide a família, os amigos e participe.
30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. RB News é um oferecimento de Claro Empresas. RB News. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirma que o adiamento da viagem do presidente Temer à Ásia foi causado unicamente pelo calendário eleitoral. Termina hoje à meia-noite o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda de 2018 e mais de 2 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento. A defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, recorre da decisão da Justiça que manteve a condenação do político. As contas do setor público registraram um rombo de 25 bilhões de reais no mês de março, segundo o Banco Central. 2h46. A economia volta a cair e o desemprego aumenta. O comentário é do ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. Você está sentindo uma murcha na economia de novo. Quer dizer, nós estávamos caminhando para uns 3% de crescimento. Eu acho que já andamos hoje em torno de 2,5%. E se você olhar, são empregos todos eles de baixa qualidade. São empregos que ainda bem que existem, porque seria uma tragédia se não existissem. Mas são empregos de baixa qualidade. E, infelizmente, aquele impulso de desenvolvimento que a gente estava sentindo no final do ano passado, está começando a esmorecer. A intervenção, a situação política ficou extremamente delicada, muito difícil. Você tem, na verdade, dois movimentos que produzem um certo desencanto. É uma politização do executivo e uma judicialização, é uma politização da justiça e uma judicialização da atividade do executivo, de forma que se tornou um processo muito difícil de ser superado. Há enorme dificuldade na administração brasileira hoje. Eu acho que precisamos realmente de uma eleição que entregue o país a alguém com grande personalidade, com grande peso, para que as coisas possam voltar ao seu verdadeiro lugar. Alguém que decida que o que tem que ser respeitado de fato. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase 50 anos, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma jovens estudiosos em bem-sucedidos idealizadores de novos modelos de negócio, que transforma visionários em líderes de empreendimentos com impacto social. O Sebrae apoia os empreendedores que sonham em transformar o Brasil. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800.
É hora de você conhecer Montana, a carne que vai fazer parte da sua mesa. A carne que é boa pro arroz com feijão, boa pro churrasco. A carne feita com amor do começo ao fim. Montana, a carne que é boa demais. montanacarne.com.br. De tela em tela, o Brasil multitela com a NET. É mais do que uma tela de TV, agora tamo NET, é multidelay. É ultra velocidade, banda líder pra você. Tamo multitela na areia e no rolê. Hey, hey, tamo multitela, o Brasil é multitela. Tamo multitela, multitela é NET. Multitela é NET. Assine 70 mega por R$ 49,00 por mês. Ligue 4004-8844. Consulte condições de aquisição. O BNDES investe no agro. Seja para criar, plantar, colher, estocar ou vender, o BNDES apoia produtores de todos os tamanhos. Mais informações em bnds.gov.br. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul alerta: para a execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à engenharia, agronomia, geologia, geografia ou meteorologia, exija a anotação de responsabilidade técnica. Este documento legal é indispensável para identificar a responsabilidade técnica do profissional e estabelecer as características da obra ou serviço contratado. A anotação de responsabilidade técnica deve ser registrada no Conselho antes do início da execução do projeto, obra ou serviço, assegurando à sociedade que essas atividades serão realizadas por profissional habilitado. ART – Segurança Técnica e Jurídica para o contratante e contratado. CREA-RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Rádio Livre. Bandeirantes. 2 horas e 59 minutos, 3 horas agora. 26 graus, 3 décimos. Zafari e Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, 20ª Transposul, Badesul e Lambe Engenharia e Gestão. Estão conosco o professor aposentado da URGS, arquiteto Eduardo Galvão, a advogada especializada em Direito de Trânsito, Roxane Ponzi, o rapper Sandro Miguel e o engenheiro eletrônico, advogado, ex-presidente do CETRAN, Vilmar Govinatsky. O nosso ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Blinde seu carro e fique mais seguro, tá? Bem, gente, tem muitas mensagens aqui dos ouvintes. Os ouvintes participam muito. Mas, por favor, assinem as mensagens, tá? Tem gente que manda mensagem. Eu reconheço a intimidade com o programa, mas mas eu quero saber os nomes das pessoas, tá? Olha aqui. Diego, o senador Álvaro Dias disse 12 bilhões em um sistema de controle de fronteiras. Com essa grana, compra o Google. Meu Deus, parece que não tem saída deste país. Everton, do bairro Rubem Berta. Na verdade, o Google vale muito mais do que isso, mas é modo de dizer. Tá? Juliano Rodrigues de Gravataí. Boa tarde, Diego e convidados. Parabéns pelo programa. Mais uma aula. Rádio Livre e Repórter Bandeirantes são partes indispensáveis do meu dia a dia. Ontem, às 2 da manhã, vi na Band uma entrevista com o Geraldo Rufino, negro, empreendedor exemplar, que nunca estaria no horário nobre da Globo. Afinal, não se encaixa no perfil de negro vitimizado. Abraços a todos, Juliano Rodrigues. Eu vi essa entrevista também. Rufino grande, cara. Um abraço para você, Juliano. A jornalista pergunta para ele, como é que foi o preconceito? Olha, eu não sei disso, eu nunca parei para me vitimizar, para ele diz. Sempre toquei, sempre trabalhei, queria trabalhar, Hoje é um homem riquíssimo, hoje.
Não, até não tem tanta grana, mas a empresa dele fatura 50 milhões por ano. Como você quer? Não, a empresa dele fatura, mas aí é reinvestido. O Eduardo tem uma árvore de dinheiro aí, não tem muita grana. É bilionário só. A empresa não é. Sim, mas a empresa... É o Galvão da teoria. A empresa tem que ser rica, não o dono da empresa, né, Galvão? Tá certo. Mas a riqueza do Geraldo Rufino está justamente na forma como ele enxerga o seu lugar no nosso país e o seu lugar entre os demais. Ele não se vitimiza. Ele vai à luta, ele vai trabalhar. Ele vai à luta. Ele passou fome, ele conta na entrevista. Ele comia lixo. Comia lixo, abria as coisas para comer lixo. E montou uma empresa sensacional. Eu lembro daquele ator americano que agora você... Morgan Freeman. Exatamente. Uma entrevista ele destruiu o cara. Exatamente. A característica dele muito parecida com o empresário Rufino, né? Porque ele diz assim, olha aqui, ó, esse é um assunto que não me interessa. O que me interessa é o seguinte: eu trabalho, eu vivo numa sociedade, eu me integro a ela, né? E não vou estar discutindo aqui se eu sou de minoria, ou se eu sou de maioria, se eu sou isso, eu sou aquilo. O apresentador chegou para ele: o que o senhor acha do Dia da Cultura Negra? Eu cheguei... ele deu um show. Ali assim, o senhor apresentador, o senhor é judeu, né? Existe um Dia da Cultura Judaica? Da cultura judaica? Ele não. Então vamos parar de falar essa bobagem. No momento que a gente parar de falar isso, termina com esse racismo. Termina com isso. Porque o grande lance é o seguinte: é fazer a integração do branco, do preto, do amarelo, do roxo, do que for. Ainda mais como o nosso país é, né? Pô, exatamente. Nós somos, todo mundo é igual, né, nós somos um país... todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo vai virar pó, né? Exatamente. Todo mundo vai virar pó. Só que quando você começa a fazer políticas de jogar uns contra os outros... Aí sim. Porque aí você joga uma minoria, digamos, contra a maioria. Consequentemente, vai ter gente da maioria que vai ter ódio da minoria. E assim você começa um ciclo pervertido. Ninguém nega, é verdade, o Brasil é um país miscigenado e onde, historicamente, os negros foram excluídos, né, por questões econômicas. Ninguém nega isso. Negar isso é negar a realidade, não tem como negar. Agora, quando se faz a crítica de que os caminhos, né, Roxane, encontrados, eles não solucionavam o problema, esta é uma crítica legítima. É ou não é? É verdade. Por exemplo, você criar cotas... baseado na cor da pele, desculpa. Tem que criar cotas com base na questão social, então. Exatamente. E o branco pobre, como é que fica? Lá, o cara do interior do Rio Grande do Sul, que mora numa cabaninha, o alemãozinho lá e tal. Aliás, essa era uma discussão que eu tinha na época da federação, Diego, quando se falava de um decreto antigo, do tempo de Getúlio Vargas, que dizia o seguinte, que quem tivesse mais de um filho na escola particular, automaticamente o segundo e terceiro filhos, terceiro e seguintes, tinham um desconto na mensalidade. E eu dizia, espera aí um pouquinho, mas quem tem um filho só e tem dificuldade para pagar a mensalidade desse filho só por ter um único filho, ele tem que pagar a dele e ainda tem que pagar dos outros por terem desconto. Quer dizer, essa questão de colocar a tábula rasa em relação a situações de cotas, a situação de benesses, tem que ser vista a situação socioeconômica. Este é o ponto. Senão não é justiça. Não, e aí, naturalmente, entrariam mais negros. Entrariam mais negros, mais com certeza. Né? Mais mamelucos, que são as comunidades mais pobres. Agora, fazer pela cor da pele, desculpa, eu não... E aliás... O gênero, pior ainda. O gênero. Pior ainda. Não, e agora querem fazer cotas, inclusive para gênero sexual. Exato, é isso que eu estou me referindo. Cotas para trans. Não, cara, olha, tá muito maluco isso, né? Na verdade, esses tempos eu acho que eu fiz uma postagem de Facebook, eu não faço muito esse tipo de postagem, mas era um vídeo que aparecia vários estudantes e aí o narrador dizia assim, dê um passo à frente, quem tem... sei lá, café da manhã, né? Quem tomou café da manhã hoje? Agora dê um passo à frente quem se formou no lugar tal. E assim vai indo, e algumas pessoas vão andando mais que outras, e umas continuam lá na linha de partida. E aí, bom, a partir de agora, então, corram. Né? E faz pensar que existem sim desigualdades sociais que precisam ser corrigidas. Com certeza. Tá?
Em relação às cotas, tá? Para eu não ser incongruente com o meu pensamento, eu concordo com o que tu disseste, essa questão da pele e tal. A gente não pode esquecer que muitas vezes numa entrevista de emprego, infelizmente, por conta da discriminação, se nós tivermos 2 candidatos, os 2 com as mesmas qualificações técnicas, talvez, dependendo de quem for fazer a contratação, se escolha pela questão da aparência o branco ao invés do negro. E a ideia das cotas talvez viesse para transformar essa linha de partida, isso, né? Diminuir. Só que o problema desse tipo de política social, ela vem sempre desacompanhada de uma estruturação na questão da educação. Porque aquilo ali é o que? É para apagar fogo. E aí ninguém trabalha mecanismos de política social para evitar que tu tenha que continuar dando cotas para os negros. Consequência em vez da causa. Tem que tratar da causa. Esse é o grande problema. A ideia é boa. Bolsa Família. A ideia, tecnicamente, é boa. Só que ninguém está trabalhando lá o que para educar aquela criança para que ela não precise mais precisar do Bolsa Família ali na frente. Então, tudo vem desacompanhado, vem mal executado. A ideia de se diminuir essas diferenças é interessante. Só que da forma como ela é executada no nosso país, ela realmente ela é muito precária. Quer ver uma coisa que o pessoal muito citou quando veio na década passada o lance das cotas, que aí foi no governo Lula, né? E aí foi parar no STF, o STF disse que ok, que era legal, que era constitucional. Citavam muito o exemplo americano. Que, desculpa, para mim não vale. Eu já morei 2 vezes lá, estudei, vi reportagens sobre isso. O modelo de preconceito americano é diferente. Em alguns estados do sul, eles não aceitavam matrícula de negros em escolas. Aí você tinha que fazer cota. Sim. Tem vários casos aí nos anos 50 e 60. É que é caricato, né? Não, é demais. Surreal. A gente não consegue, a gente não tem o alcance. Não, havia um apartheid. Apartheid, assim, a mãe levava a criança de 5, 6, 7 anos e não conseguia matricular por ser negra. Exatamente. Tem N casos. E aí criou o anti-apartheid, quer dizer, o outro lado também criou aí o que a discriminação. Né? Não, aí, claro, natural. O que acontece? Você teve que criar a cota para obrigar a entrar no colégio. E universidades também, porque lá tu sabe que a maior parte das universidades elas são privadas, tá? Que também não queriam aceitar, mas que história é essa de não aceitar? Vai aceitar. Bom, então você tem um contexto de uma sociedade não miscigenada. O apartheid brasileiro, ele é um apartheid... É assim, é social, ele é social. Ele é de grana. É de dinheiro mesmo. Ele é de grana. Infelizmente. Aí é que entra a questão da mais execução que eu estava falando. Talvez realmente, como tu disseste, se nós dirigíssemos totalmente essas cotas para quem não teve uma educação de base de qualidade, para diminuir essa diferença para o acesso à universidade, ok. Mas, na verdade, não dá para fechar os olhos para a questão da discriminação pela cor da pele. Sem não dúvida. dá. Mas, talvez para nossa situação social, realmente fosse essa a melhor alternativa. Né? Dar condições para quem teve um ensino básico. Mas nós tínhamos escolas, por exemplo, na minha terra natal, Camaquã, havia 2 escolas particulares. Uma era de irmãs e outra era de irmãos maristas. Tá? E era uma discriminação também socioeconômica, era uma discriminação que dizia o seguinte: quem tinha dinheiro ia estudar no colégio das freiras. Quem não tinha dinheiro ia estudar no colégio dos padres. Era assim que funcionava. Não interessava se o cara era branco, era amarelo ou era negro. Interessava se tinha dinheiro para pagar. E não era só o dinheiro para pagar, e se manter lá dentro, porque era uma outra realidade. Quer dizer, tu vai lá para dentro, mesmo que pague a mensalidade, e eu tive 2 anos no colégio das irmãs, tá? Tu tinha que ter uma possibilidade familiar, né? Não sair de lá justamente porque minha família não resistiu. Porque os meus colegas, eles tudo iam com roupas muito melhores que a minha, eles participavam da banda marcial, eles tinham mais situações. E eu não, eu ficava lá isoladinho no meu canto, entendeu? E isso era um apartheid. Então, essa questão, ela é muito racional. E aí entra a entrevista do Rufino. Você não se vitimizou.
Não, você transformou essa diferença do que em algo... Não, ao contrário, né? Mas é isso, a gente aprender a tirar a lição das coisas. A gente aí, exatamente, aí nessas dificuldades é que a gente se sobressai, né? Exatamente. Que a gente se supera. E não adianta dizer que não tem exemplo na família. Nós talvez certamente passamos menos trabalho que os nossos pais. Eu tenho exemplo em casa. A minha mãe com 81, meu pai com 81. Passaram muito trabalho na vida. Eram muito pobres. Cada história terrível de pobreza. Sim, de escassez, de escassez. De faltar comida. De faltar comida mesmo, faltar comida. Isso aí. Né? De miserabilidade, de não poder estudar, sair do colégio. Meu pai tem a 4ª série. Ainda com 16 anos quebrou a espinha, quebrou o pescoço, ficou com uma sequela. Nunca se vitimizou, foi pra cima. Foi pra cima, enfrentou a vida. Nunca viu o velho reclamar da vida. Né? E te deu bons valores para ir em busca de quê? De estudar, de conquistar o teu espaço. Né? É isso, é a família. Até a questão assim de não se vitimizar. Eu moro numa vila. Onde é que tu moras? Moro no Maitá. No Maitá? Ali perto da empresa Planalto. Perto da arena ali. Da arena. Tipo, eu tava sem serviço. Eu tive meu primeiro serviço de carteira assinada. Acabou meu serviço e eu queria produzir o meu primeiro CD. Eu peguei uma parte do dinheiro, comprei aqueles negrinhos e branquinhos pra fazer e fui vender na rua. E foi te virar. Tem um monte de gente que me conhece na rua porque eu vendia doce pra poder fazer o CD lá eu vendia lá na Farrapos, no trem ali, também no camelódromo. Que legal, Sandro. Então, tipo, e daí todo mundo acha que assim, agora o cara tá aqui na rádio, o cara tá sendo patrocinado por alguém. O patrocínio é do... não tem ninguém investindo. Correr atrás, não, e se vira, eu vou dar o depoimento aqui, porque o Sandro me mandou e-mail, me ligou 2 vezes. Encheu o saco. Não encheu o saco, fizesse certo mesmo, porque a gente tem tanta coisa. Sim. Mas ele foi atrás. Eu quero divulgar meu trabalho. Foi atrás. Não desistiu na primeira. Se ele desistiu no primeiro e-mail que ele me mandou, porque eu recebo... Não ia estar aqui. Não ia estar aqui. Foi atrás, mandou, ligou, disse, então vamos lá, Sandro. Eu já tinha dito pra ele, gostei, vamos, quero. Às vezes a gente não consegue dar o retorno adequado, peço até desculpa. Não, capaz. Ele se vira e tá aqui. E vem de uma comunidade pobre, né? Sim, eu fiz muito projeto social. Como é que é ali a tua vida ali naquela região? Hoje tá tudo urbanizado ali onde agora tu mora? Agora tá mais tranquilo, mas quando eu era do Sarandi e com 12 anos eu fui pra lá pro Maitá. Fosse com família? Com a família, com a minha mãe, com minhas 2 irmãs. E a questão é que, tipo, lá era mais perigoso. Agora, todo lugar é perigoso, mas lá já foi muito mais perigoso. Hoje é mais tranquilo até. Mas a questão assim, de batalhar, minha mãe sempre incentivou, não tem patrocínio, ninguém vai te... Eu queria ser jogador de futebol, né? Eu não queria nem ser... Minha primeira opção não foi ser músico. E tinha que pagar... de todo garoto. Tinha que pagar o uniforme, tinha que pagar a lavagem do uniforme. Então, te vira, dá o teu jeito, porque minha mãe tinha que botar comida na casa. O que a tua mãe faz? Minha mãe, ela era auxiliar de serviços gerais e agora ela é cobradora da Carriça. Perfeito. Ela também. Uma lutadora. Lutadora, fez concurso. E o teu pai? Meu pai é garçom. Só que eles são separados. São separados. Mas tu nunca foi assediado pelo tráfico? Olha, eu já tive oportunidade... Baita pergunta. Não oportunidade de traficar, mas oferecer pra usar, A primeira vez que eu fui sair, que eu tinha 14 anos, um amigo, né? Ele falou assim, cara, leva esse saco, era um pó branco, que era cocaína, leva lá e me leva na festa. Eu sempre, tipo, a questão da índole, né? Questão da índole. Eu sabia que é certo, que é errado. Eu disse, eu não. Faz a tua. E tu descobriu o certo e errado pela tua mãe e pelo teu pai? Pela minha mãe, eu acho que também é uma coisa minha também, assim, de ver as situações acontecendo assim, se o fulano tá lá fazendo coisa errada e tá se dando mal, por que eu vou lá fazer também? Claro. Sabe, tipo, claro. Essa é uma questão... de sobrevivência. E de burrice também, sabe? Tô vendo que... Exato. Tu tá vendo que o cara tá se dando mal, por que tu vai... Que, aliás, nessas estatísticas que nós estamos vendo de 60 mil mortos aí, de assassinatos, tem muita desses números aí que são guerras de tráfico. Guerras indigangues, né? E jovens aí, meninos de 18, 15, 20 anos... perdendo a vida nessa guerra, né? Aí aqui, o ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 32379550. Você quer que está nos ouvindo lá do outro lado do Atlântico? Em Portugal,
tá assistindo o programa pelo Facebook, Percival Pugina. Pô, grande grande Pugina. Grande abraço, Pugina. Ele manda um abraço a todos aqui, diz que foi excelente o testemunho do Sandro Miguel. Muito obrigado, professor Pugina é excelente. Isso é mito, Pugina é mito. Eu tava conversando com a minha mãe sobre o professor, eu tava vendo ele no Fórum da Liberdade, é de uma humildade, de uma gentileza. De uma gentileza com as pessoas, de conversar. Todo mundo sabe que ele é um baita de um cara. E ele trata todo mundo assim. todo mundo, como igual, sabe? Cavalheiro. É diferenciado, é diferenciado. Ô Sandro, tu que hoje és músico, rapper, e foste em busca do teu sonho, né? Da tua aptidão, do que tu gostas de fazer. Tu falaste da violência lá na região onde tu mora, né? Quando vocês se mudaram. Que isso também é bom para desmistificar alguns mitos que tem por aí, né? Sim. O pobre é muito vítima da violência do tráfico, né? Total. Sim, e tipo assim, como é que eu vou falar? Que daí a gente tem, né? Mas tem opções, né? Todo mundo tem uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de não ficar por lá. De jogar bola. O professor Anchieta, que jogava no Grêmio, ele tinha o projeto Social Futebol Clube, que era na HD. Então eu tive a oportunidade de jogar bola. Eu queria ser jogador. E aí tu não ficava zanzando pelo bairro? Não ficava ali. Tinha a capoeira, que a madrinha da minha irmã também fazia, a gente participava da capoeira. Depois eu entrei para a igreja católica, a minha família é de Umbanda, mas depois a minha mãe, tu vai fazer catequese, pronto, e acabou. Que interessante, a tua mãe é de Umbanda. Mãe é de Umbanda. E tu fosse para a igreja católica. E ela que me incentivou, claro. no início. É interessante, né? É um espetáculo. Ver como o esporte é uma saída maravilhosa. Total. Tem um filme muito bom que ganhou o Oscar, até chamado Traffic. Tá? Que basicamente o sonho do policial mexicano era iluminar uma quadra de beisebol para as crianças poderem jogar à noite e se livrarem do assédio do tráfico. Ele se rala, infelizmente, né? O policial mexicano. Excelente. Não, ele não morre, cara. Tu tá enganado. É o Benício Del Toro, que é o policial, ele não morre no final. Ele aparece no fim, olhando. Não morreu no fim. No filme, tenho certeza. Ó, a tua memória tá. Minha família. Ele não é que tinha o filho pobre que morava numa casinha pobre. Não. Então eu tô confundindo. Tá confundindo o filme, é o Traffic. Claro. Eu dei entrevista pro Bibo Nunes. E tinha um convidado lá, que eu vou fazer depois a poesia aqui sobre a origem do aborto. E eu falei, que eu vou falar pra vocês depois, eu citei um cara que financia tudo isso que a gente bate de frente, que é a questão do socialismo, a nova ordem mundial, que é o Jorge Soros. Todo mundo que estuda um pouco sabe o que é. E eu cito ele nessa poesia. O cara parou pra mim e disse assim, não, mas o pessoal da tua comunidade não vai saber quem é o Jorge Soros. Tipo assim, quer dizer que o cara... que ele já tá num outro nível. Inclusive de crítica social, né? O pessoal, quer dizer... Aí tu já tá entrando no globalismo, é um negócio interessante. E é engraçado porque parece assim, menosprezando o pessoal de lá, parece que eu não posso ensinar o pessoal de lá quem é Jorge Soros, sabe? E, tipo, quer dizer que então todo pobre que vem da vila tem que ser burro, não tem direito de receber informação, sabe? E isso me indigna muito. Claro. Então, essa é uma indignação boa, né? Que move. Daí eu falei pra ele, então vou abrir uma biblioteca na minha comunidade e vou ensinar o pessoal lá, então. Se esse é o problema de... projeto. E é uma coisa que eu quero fazer ainda pra... Muito pra legal. breve, sim. Também. Isso aí, né? Ninguém tira da gente, né? Exatamente. Conhecimento, ninguém te tira. Aí depois pergunto por que vamos dizer, os judeus são bem-sucedidos, né? Eles vão em qualquer lugar do mundo, vão para um lado, vão para o outro. Por quê? Porque é muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, né? Mas o que deu foi o salto que deu agora a Ásia, né? A Coreia do Sul. Coreia do Sul, depois a China, agora. Pleno. Foi a educação, foi o salto. Claro, que a educação revestida de todo o entorno, a questão da segurança, a questão de ter uma alimentação dentro da escola, de ter turno integral dentro da escola, né? De ter um esporte dentro da escola. Né? Então todo esse entorno motiva a criança, porque a criança também, vamos lá, se vai falar só em ensino
aprender, estudar, é um massacre. A criança tem também que ter o seu diletantismo. E a escola tem que ser completa. Então o esporte complementa isso aí. E o esporte, além de complementar, ele retira da criança aquela parte nociva, que é o pensamento de quem não tem nada para fazer. É o ócio. Exatamente. É o gerador Exatamente, de conflito. né? Agora, o Traz exemplo só da coisa escola ruim. americana é muito bom. É um turno e meio, né? Ela vai até as 3 da tarde, ou seja, ainda permite que, vamos dizer, que a criança tenha um espaço lúdico em casa, aquela coisa toda. Faça o esporte, faça o esporte, jogue num time depois da aula. O problema é essa escola ficar politizada demais. Pois é, né? pois é. Aí eu imagino tu botar em turno integral lá uma criança com uma ideologia política e religiosa às vezes também, porque, poxa, a gente pleiteia que o judiciário seja laico, a escola também tem que ser. A escola tem que ser laica, respeitando as opções individuais. Exatamente. Respeitando as opções. Exatamente. Mas assim, isso seria um problema, porque tem muito professor doutrinador aí, mais do que a gente imagina. Isso é uma lástima. Tem que fazer um rap sobre isso, professor doutrinador, hein? A gente vai lançar agora, daqui a 2 semanas, a música falando sobre isso. É mesmo? Sim, a gente já tá com a letra pronta, quinta-feira eu vou gravar e a gente... Porque agora com redes sociais, o que aparece de professor sendo gravado na sala de aula sem saber... E com isso aqui, né, que todo mundo tem... Fazendo lavagem cerebral descarada em sala de aula. A gente vai escrachar isso daí na nossa música. Olha, só uma partezinha, isso aqui, e a internet estão mudando o mundo. Né? O telefone, a filmagem, a foto e a internet que permite a difusão rápida. E lógico que no meio disso você tem coisas boas e tem coisas más. Tem que filtrar. Tem que fazer o filtro, tem as fake news. Exatamente. Tem gente que sabe, as verdades e as mentiras tem montadas. Muita mentira na rede. Como é que vai fazer? Vai censurar a rede? Absolutamente. Mas as pessoas vão desenvolvendo... Da confirmação das notícias. Claro, vai buscar em fontes que você saiba com o tempo... São confiáveis, né? São confiáveis, né? Bom, pra gente se despedir, excelente presença, Sandro, Miguel, rapper. O que você vai tocar pra nós agora? Vou tocar a música Vamos Falar de Vida. Antes só mandar os recados e algumas coisas assim pra... O pessoal depois não ficar bravo, depois o pessoal, tu foi lá, tu foi lá e não mandou um abraço. Manda bala. Então, falar primeiro dos 2 eventos que vão acontecer no domingo, que são Providas. É o Redenção pela Vida, começa às 15 horas e vai até às 18, na frente do Monumento Expedicionário, na Redenção. Então, isso vem do movimento do Rede Nacional em Defesa da Vida. Nós teremos vários painelistas, o Dr. Tiago, o professor Vambert, a Tatiane Bernardes, que é uma enfermeira, o Rafinha BK, a doutora Maria da Graça Cantarelli, Vinícius Mateus, e eu vou estar lá fazendo um som com a minha banda lá também. E vai ter também, de manhã, vai ter esse evento que é a conscientização sobre a síndrome de Edwards, T18, que é a hashtag deles, hashtag T18 Brasil. E também vai ser no domingo, só que começa às 9h30 e acaba às 4h. E também é na frente do Monumento Expedicionário. Então eles começam o evento deles e a gente combinou para eles acabarem conosco às 18 horas. Então a gente vai ficar o dia todo lá. A gente vai pro evento deles, depois eles participam do nosso também. Mandar um abraço pro pessoal que joga bola comigo, que eles são fundamentais para me apoiar, que é o pessoal do Mascarelo, que é da paróquia Coração de Jesus. O pessoal do Destra Rap, que foram os caras que me acolheram, que nós estamos espalhados pelo Brasil, que aqui no Sul sou eu. E em Pernambuco é o Luiz o Visitante, que foi o percursor do Destra Rap, que ele começou com um rap falando sobre o Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, e ele tem outros valores também, os valores mesmos que os meus conservadores. O Papa Mike, que é de Minas Gerais, o pessoal todo aí que tá espalhado pelo Brasil, o Lucas M.O., que é lá de São Paulo, o Marcelo Destro, que é do Rio de Janeiro, e assim a gente vai espalhando o nosso Destra Rap. E o pessoal que toca comigo e que produziu o meu EP, que vai ser lançado essa ou semana que vem. A gente faltam uns documentos para direitos autorais. E então o Júnior, que é o cara que produziu meu EP, que é um guri talentosíssimo, é multi-instrumentista. Ele tem 20 anos só. O pai dele, que é o Fábio Garcia, esse é o Júnior Garcia, o filho, e o Fábio Garcia, o pai. O Diegão, que me apoia também, que toca na banda, o Dani. O Christian, que é o cara que faz assessoria, que também mandou os e-mails pra ti. E se vira. E principalmente a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe, a Dona Rosângela. Dona Rosângela, salva de palmas pra Dona Rosângela. Boa.
Eu vou te pedir para fazer menor, tá? O que nós preciso fazer o break. Faz o som, reduz aí, por exemplo. Se a música tiver 10 minutos, faz 5. Tá? Que rap eu sei que às vezes o cara é longo, né? A letra é longa. E se deixar, a gente fica aqui, mas tem o break. Sim. Então, vamos falar de vida, de vida. Então, vamos falar de vida, de vida. Então minha batalha é pela família, pai, mãe, avós, filhos, netos, tios e tias. Conscientização da responsabilidade de cada ser, principalmente a nossa, eu e você. O ato sexual não deveria ser meramente prazer, é o júbilo do amor entre homem e mulher. Críticos podem até me bater, me tornei seu inimigo só por ter falado a verdade a você. A banalização pode crer tá tendo, eu vou ficar parado, pode crendo que não tenho disposição. Eu não só aprendi a jogar bola na escola, tive lições que as vidas valem mais que bolsas e esmolas, que a geração de uma vida traz felicidade duradoura. Não aborte não, não jogue uma vida fora. Não, 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 não aborte nunca, não jogue uma vida fora. Então, vamos falar de vida, de vida. Então, vamos falar de vida, de vida. Eu quero falar de vida, não de libertinagem, bebidas, drogas, vícios, vidas iludidas, camisinhas de pílula. Trazem autocomando, satisfação, acabam com o amor, acabam com a vida. Escassez do prazer mútuo, riqueza da individualidade ferida. Riqueza da individualidade ferida. Pois se o zigoto e o ovocito se reúnem em Deus, abençoe a dádiva da vida. Mulher ou homem, pode ser nós, eu ou você. Agradeça a Deus pelo ar que respira, Ele é bom pra sempre. A escola dá ensino, o pai, a mãe e a educação. Não descarregue a culpa nos outros, pois o desenvolvimento dos nossos filhos começam no embrião, firmão. O ruim é ver a maldade do ser humano. Aborto por aspiração, curetagem e injeção. Sonhos nem começando, sonhos nem começando. Sim, infelizmente existem casos extremos, estupro, gravidez precoce, precariedade social. E aí, presidente, cadê nosso sistema educacional? E eles tratam a castidade com banalidade, e assim ressoam as vozes. Aí então eu te pergunto, se você fosse abortado, teria como escutar esse som agora e refletir? Então, vamos falar de vida, de vida. Muito bem. Sandro Miguel, rapper. Se o pessoal quiser acompanhar nas redes sociais, @o Sandro Miguel, oficial no Instagram, na página do Face e no YouTube. Bota no Google aí. Adiante, Sandro. E Muito sigam o Sandro Muito obrigado Miguel. pelo espaço. Valeu. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. O Grupo Zafari traz a Porto Alegre pela primeira vez Andrea Bocelli para uma noite inesquecível no Estádio Beira-Rio, dia 23 de setembro, às 20 horas. Adquira seu ingresso para esta experiência única diretamente no site uhu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Realização Dançar Marketing e Opus. Já garantiu sua inscrição para a última etapa do Circuito de Corrida dos Advogados do Rio Grande do Sul? Então não perca mais tempo. A prova será realizada em Porto Alegre no dia 22 de abril, com largada às 9 horas no Parque Marinha do Brasil. Para garantir sua vaga nos desafios de 5 e 10 quilômetros, você deve acessar o site www.cars.org.br/circuito de corridas, preencher os dados e confirmar presença em uma das categorias, advogados ou público geral. Corra, convide a família, os amigos e participe. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul alerta.
para a execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à engenharia, agronomia, geologia, geografia ou meteorologia, exija a anotação de responsabilidade técnica. Este documento legal é indispensável para identificar a responsabilidade técnica do profissional e estabelecer as características da obra ou serviço contratado. A anotação de responsabilidade técnica deve ser registrada no Conselho antes do início da execução do projeto, obra ou serviço, assegurando à sociedade que essas atividades serão realizadas por profissional habilitado. ART – Segurança Técnica e Jurídica para o contratante e contratado. CREA-RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Quando você faz um seguro de vida, você oferece proteção a quem você mais ama. Pensa bem, se algum imprevisto acontece com você, quem garante a continuidade do estudo dos seus filhos? Quem ajuda a manter a qualidade de vida da sua família? Quem ajuda a custear, inclusive, as suas despesas em caso de acidente? Sabe quem? Você mesmo, fazendo um seguro hoje. Afinal, seguro de vida Banrisul é para essas coisas. Passe no Banrisul e veja qual o seguro que mais combina com você e a sua família. Rádio Livre. Bandeirantes. Três horas 33 minutos, 26 graus a temperatura, no ar para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, Cremers, estado de alerta pela saúde, Deline Ambientes Planejados, móveis sob medida, alto padrão de qualidade, acesse delinea.com.br, Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte, Banricap, vá a uma agência Banrisul e programe o seu sonho, 20ª Transposul, de 27 a 29 de junho no Funda Parque em Bento, Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer, e Lamb, Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Estão conosco Eduardo Galvão, professor aposentado de arquitetura da URGS, Vilmar Govnatsky, engenheiro eletrônico, ex-presidente do CETRAN, e a advogada especialista em direito de trânsito, Roxane Ponzi. Eu estou procurando aqui porque eu lembrei de um filme, tu falaste do Traffic, não era o Traffic. Tá, tu tá lembrando de um filme que o cara morria no fim. Sim, mas tem vários desses. Israel morreram os dois. Pois é, né? Não, é um filme, os ouvintes me ajudem, eu assisti acho que faz 1 ano, 2 anos esse filme. Eu assisti na rede, talvez tenha sido no Netflix ou no Now, enfim. É a história de um policial na fronteira dos Estados Unidos com o México, que ele é um policial mexicano muito pobre. Vive numa comunidade, o filho tem sonhos e tal. E ele acaba entrando no lance de tráfico de drogas para tentar melhorar a vida, porque é muita pobreza, né? E... Acho que eu sei, o filme não começa com um ataque dos polícias a uma casa e os caras derrubam as paredes internas da casa e tinha uma série de cadáveres dentro. Não, esse é o Sicário. Não é o Sicário, então. Tá. Esse é o Sicário, não é Sicário. Tá, imaginei que era o Quem Sicário. é o ator principal, lembra? Não lembro. Sicário é um baita filme. Baita filme não é esse. Não é esse. Agora, aquele que o cara morre no fim é bárbaro. Dois cinéfilos aqui que vou te contar, né? Eu tô fazendo pergunta óbvia aqui, né? Nossa senhora! Eu gosto muito de cinema. Então, se o ouvinte assistiu alguma coisa parecida, me dê... Dá uma luz aí. Eu botei no Google aqui, filmes, tráfico de drogas, fronteira México, Estados Unidos, e não veio. Veio um monte de coisa, mas não o que eu tô procurando. Diego, eu queria, se me permite, eu queria retomar. A Roxane fez uma pergunta ao Miguel, ao Sandro Miguel, lá. É fantástica. Se ele não foi assediado pelo tráfico, né? Sabes, Diego, naquela época da Federapars eu também fui membro do Conselho Municipal de Entorpecentes de Porto Alegre, tá? E começou a discussão ali da descriminalização do uso da droga. Tá? E eu sempre tive, não um pé, os 2 pés atrás com essa questão de descriminalização do uso. Porque o usuário, o que tem, ele está portando porque é para consumo próprio, então por isso ele não pode ser criminalizado, aquela coisa toda. Isso, né? Exatamente. Onde é que ela vem? O que tu está financiando? Exatamente. O usuário está financiando todo o tráfico. Não, quem está comprando, o usuário está financiando quem trafica, então na verdade ele está dando todo o apoio àquela economia do tráfico de drogas, né?
Isso aí... Ou liberaliza tudo, ou tranca tudo. Exatamente, né? É a meia medida, é a meia gravidez. Ficou a meia boca, exatamente, Roxane. Ficou a meia boca, né? E hoje nós temos um mundo paralelo, dentro do que é o Brasil. Eu não sei se foi o tema não tive oportunidade de perguntar, mas nós temos, na verdade, um comando paralelo dentro do país, que é o comando do tráfico, onde movimenta uma economia que eu não sei até se não é superior ou parecida com a própria economia formal, né? O estado do Rio de Janeiro, o estado principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu acho que muito mais o Rio de Janeiro, porque é um valor, incrível, absurdo, que jamais uma criança daquelas que infelizmente conviva no meio, e aí vem aquela história da teoria, se o homem é ou não é o produto do meio, mas ele convivendo naquele meio, por que ele vai se importar em estudar, em trabalhar, se ele pode ser simplesmente um olheiro, não é, do tráfico? Sim, é tudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais na mão, não é? E aí entra aquela questão da teoria das janelas quebradas, né? Que é onde as coisas estão ali acontecendo de uma forma desordenada ou de uma forma sem controle nenhum, quer dizer, é muito mais fácil de procriar e de evoluir. E é o que nós temos nessas comunidades, que não é pela pobreza, Galvão, não é pela pobreza. Não, claro que não. Não é pela pobreza. Pobreza, a gente teve origem pobre, teve origem humilde. Pobreza espiritual. Mas é justamente a pobreza. Exatamente, é aí que eu digo. Essa questão de valores não é a questão do valor ideológico, é o valor da vida da gente, da dignidade humana. Não é? Que já foi pro beleléu, né? Infelizmente, porque né? Aquele que rouba para o tráfico, muitas vezes ele tá pensando assim, poxa, mais um dia vivo, entende? Ele não tá nem aí com a vida dele, ele vai estar muito menos aí com a sua vida quando ele for te assaltar. Até porque pela própria faixa etária é inconsequente, não pensa na consequência. Agora, né? uma das características que a gente nota que modificou, que o tráfico, há um determinado tempo atrás, a comunidade acabava abraçando, porque o traficante alcançava aquilo que o Estado não alcançava. Ele protegia. E hoje nós já vemos uma situação diferente, a comunidade tem medo do tráfico. Mas, Xane, olha só, desculpa te interromper, mas é bem dentro. O exemplo que nós tínhamos aqui em Porto Alegre era o carioca no Morro da Cruz. Era o maior traficante de Porto Alegre e todo mundo respeitava lá dentro da comunidade, porque o carioca era um benemerente lá dentro, era um cara que apoiava a comunidade, dava coisas para a comunidade e tal. Não é? Então é uma coisa absurda isto, né? Agora também não... Só floresce essa situação porque o quadro, vamos dizer, em todas as instituições é absolutamente assustador. Eu me reporto, vamos dizer, uma reportagem que eu vi um tempo atrás, um bom tempo, do Cabrini, aquele repórter, que ele entrevista o Fernandinho Beiramar e pergunta para ele: ô Fernandinho, o que dá mais dinheiro no mundo do crime? Tráfico de drogas, tráfico de armas ou tráfico de cocaína, armas ou maconha? Ele: eu acho que a política que dá mais dinheiro. Essa foi a resposta do Fernandinho Beiramar. E na realidade é verdade, porque assim, os bilhões e bilhões que foram subtraídos e agora ainda estão, de certa forma, mas estancou bastante a história, significam toda a degradação, vamos dizer. Isso repercute diretamente nos exemplos, não é isso? E agora nós temos que prantear, e eu faço questão, eu fiquei durante um tempo no Facebook, durante 2 semanas, todo dia dizendo bom dia para as pessoas e bom dia para o Lula, que está há X dias preso. Porque isso representa para mim, vamos dizer, na realidade tem 2 grandes coisas que aconteceram para mim no país nos últimos 25 anos, tá? Que mudaram esse Brasil. A primeira delas foi o Plano Real, que deu, vamos dizer assim, estabilidade econômica. Isso é fundamental. Hoje a gente sabe que o teu dinheiro vai valer os mesmos 50 que tem hoje, mas vai valer amanhã. Tá? E a segunda foi a Lava Jato, tá? Que está terminando com a grande praga que assolava o país, que é a impunidade. Terminando não, mas está iniciando um trabalho espetacular. Quer dizer, no momento que a gente tem um ex-presidente da República, com todo o poder que esse cara teve, com todo o dinheiro que ele deve ter aqui lá fora, preso há 23 dias, e eu bato palmas para isso, Sérgio Moro, bato palmas para Sérgio Moro, me dá alguma esperança, né, que a gente pode ver um país melhor. Não eu, talvez o meu neto vai ver um país melhor, porque isso não vai parar, não tem como parar isso. Hoje o Renato Duque, que era operador do PT, assinou a sua delação premiada. Isso. E ele vai entregar todo o PT. Lula, Dilma, não vai sobrar
pedra sobre pedra. O que eu torço para que todas essas delações venham acompanhadas de provas, né? Para que acabe com aquele argumento assim, não tem prova, né? O fulano tá só me denegrindo, não tem prova, não sei esse é o discurso deles, tem prova, a história do triplex tem prova. Que eles querem recibo. Exato, não existe isso, né? Eu te dou propina, mas me dá o recibo aqui de recebimento. Lavar dinheiro com recibo, já se viu. Tem prova testemunhal, pericial, documental, tem Agora seria um rompante de muita imaginação tu criar tantas situações sem prova alguma, né? Sem prova alguma. Tem 45 caras que estão dizendo que eles são ladrões. Mas só o Lula não é. A retórica... diga aí, depois eu quero colocar uma outra questão. A retórica do PT e a retórica não é só do PT, a retórica aprendida pelo PT, pelas cartilhas que antecederam, sempre foi essa, né? Repitam a mentira indefinidamente que ela se torna verdade. Goebbels, tática nazista. As táticas foram essas. Goebbels. Bom, e o que vocês... propaganda. O que vocês acharam? Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul essa é de última, né? intimida repórter no acampamento pró-Lula em Curitiba. Eu vi o vídeo. Eu achei que era fake. Vê se a gente consegue rodar um trechinho aí. Ele de camisa do MST. Vamos tentar rodar aqui um trechinho. O áudio não é propriamente o que a gente gostaria, tá? Mas vamos ver se é possível, tá? Não entendi. Tá bem. Então tá na mão aqui, vamos ver. Vai, peraí, só um pouquinho. Vai. Vocês falaram mal do acampamento, ou tu vai lá pro lado de onde está o carro da polícia, tá? Eu sou jornalista, sou teu colega, estou te avisando que é para preservar a tua integridade. Ó, o povo tá vindo tudo aí. Tá vindo a gangue. Então, a gente não pode gravar aqui, é isso? Não seria recomendável, para quem fala mal de movimento social, outro fica lá do lado do carro da polícia, tá? Mas a proteção, eu tô te avisando pro teu bem. Você não sabe nem o que eu tô falando aqui? Não, vocês falaram uma sessão do SPT, não sabe? Não, tô falando da RIC Record, o pessoal falou ali. Não é, SBT não é. Da Record. Mas é isso, eu acho que a imprensa tá toda junto no golpe, tá? Record, Band, Barará, tudo isso aí, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Tô presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul. Então, avisando pro teu bem. Que loucura isso, que absurdo, né? Que loucura, né? Que lixo, né? E ele que tá lá, lixo, né? Que lixão. Aliás, hoje eu lembrei até na Band News o seguinte, faz 20 anos que eu não sou sindicalizado, que culminou, foi bem na época, porque isso eu lembro, que eu comecei a reciclar, há 20 e poucos anos, reciclar o lixo em casa. Era uma época que a prefeitura estava fazendo uma campanha de reciclagem. Separação de lixo, lixo seco, lixo... Foi a época em que eu digo, não vou mais ser filiado a isso. Porque, se livrasse de 2 lixos, arrumasse 2 lixos. Não, olha, numa boa, o cara é presidente do sindicato dos jornalistas, na verdade ele não é. Ele é um militante político. O sindicato, para ele, é um braço político ideológico. E que se ferre sindicalizados. O pior é categoria. Isso. Que se ferre os sindicalizados. Tenho absoluta certeza que ele não fala pela maioria dos jornalistas. Talvez não fale até por todos os sindicalizados do sindicato dele. Roxane, eu acho que o enfraquecimento dos sindicatos, tá, se deu muito por 2 razões. Primeiro, porque o imposto sindical, compulsório e tal, colocava dinheiro para dentro. E segundo, porque essa tomada do PT, tá, que o PT fez das instituições sindicais, dos sindicatos, espantou os associados. Porque o associado é voluntário. Não, mas antes era compulsório, né? Agora não sendo mais compulsório, não tem que pagar mais. Não, eu digo assim, o associado ele é um ato volitivo. Assim, o associado, não é uma questão. Agora, então, unindo o compulsório, que é o imposto, né? Perfeito, então, entendo. Com a situação assim, de desagrado do associado por ver a sua entidade tomada por uma ideologia. Sim, o associado, claro, vai fora horas. E cada vez mais, em função desta saída, desta fuga do associado... É aquilo do Orwell, né? Que o Orwell já dizia, 9 língua governamental, estatal, neste caso esquerdista. Não, sem dúvida. Quando eles tratam invasão por ocupação, eles tornam legítimo o ato, que em última análise é uma violação da lei. Exatamente, um ato ilegal. Absolutamente um ato legal. Agora vê, e aí tem aquela coisa, a Rede Globo, por exemplo, trata sempre por ocupação. Porque tem uma relação incestuosa, é uma coisa, sei explicar o que se passa na cabeça deles, mas é um amor e um ódio ao mesmo tempo.
Só que aí quando entraram agora recentemente no Parque Gráfico da Globo... Aí aí foi invasão. Aí foi invasão. Aí não foi ocupação. Claro, quando era no meu... Claro, então, mas só que isso, a sociedade brasileira demorou muito tempo para ver. Hoje ela já enxerga esta manipulação na forma de se falar. Exatamente. O que aconteceu? Essa invasão ocorreu numa segunda-feira à noite, que tradicionalmente tem pouca, vamos dizer, não tem muitas aulas sendo ministradas lá na arquitetura, não é um dia que tem mais aulas. Eu não tinha aula naquela noite. E invadiram, literalmente, estudantes e sindicalistas. Sindicalistas do sindicato dos servidores da URGS. É que havia muita gente que não era estudante. Ali, né? Sim. Aí o que aconteceu? No outro dia eu fui lá para dar aula e a faculdade fechada. Não, o senhor não pode entrar. Como eu não posso entrar? Nem no regime militar eu fui impedido de vir aqui estudar. Que bobagem é essa? Não pode, só tem que se identificar. Imediatamente liguei para a reitoria, está acontecendo isso, estão me impedindo de entrar. Mandei e-mail. A reitoria, de maneira assim, absolutamente pusilânime, vergonhosa, não tomou providência alguma, nem providência jurídica. Tá? Tanto que eu fiquei fora, nunca mais voltei até os 30 dias. Te decepcionou isso? Completamente. Nunca havia acontecido isso, Diego. Em 44 anos da minha presença dentro da Faculdade de Arquitetura, imagina um professor, olha o relato do professor. Jamais havia acontecido uma coisa semelhante. Impedido de trabalhar, impedido de ir e vir. E é que essa gente tem feito. Eles bloqueiam estrada, eles tocam fogo em pneu, eles atrasam a ambulância de chegar no hospital com a criança doente, tá? São canalhas, são realmente canalhas, tá? Tem que terminar com isso tudo. E é lamentável que continuem ocorrendo bloqueios de ruas, de estradas. Já está faltando pulso para resolver essa situação toda. Então, só para terminar, 30 dias, estava chegando o Natal, aí eles terminaram com a invasão. Aí imediatamente eu completei o meu período de letivo, que precisava completar e tal, passei as pessoas que tinham que passar, enfim... E entrei com o meu pedido de aposentadoria. As invasões, coisa, né? Elas são, para mim, a mesma coisa que alguém, numa discussão, parte para as vias de fato. É a falta de argumento. Sim. É a falta de condições de pleitear os seus direitos, que é inerente do sindicato, né? É a falta de condições de argumentação para que se consiga, que se atinjam os seus objetivos. E o problema dos sindicatos no Brasil, de forma generalizada, é que eles ficaram um cabide político e ideológico. Né? Uma forma de vida, né? Esse pessoal vive disso, eles não trabalham. São 15 mil sindicatos. Eu não gosto de generalizar para nenhum sentido. Mas, assim, a partir do momento em que se esquece o objetivo, e isso também, agora vamos generalizar. Nós temos, na política, os nossos políticos esqueceram qual é o objetivo deles lá. É representar o cidadão. E aí, esse senhor aí que fala isso pro colega dele, rasgando todos os direitos e tudo aquilo que ele aprendeu certamente na faculdade, né? Porque ele está tirando a possibilidade de livre expressão, né? Quando ele fala isso, ele não está representando os sindicalizados dele. E como o discurso muda de lado, não é? De acordo com o vento. Quer dizer, relativizar. Esse camarada, com certeza, é o primeiro a dizer que não pode haver cerceamento de expressão, que a liberdade de expressão tem que ser garantida, tudo isso tal. Mas ele disse para um colega dele que o colega dele não podia fazer a reportagem. Essa questão do... Olha, mas de uma forma subreptícia, sórdida. Sim, olha, tipo assim, tô te avisando, só faltou dizer assim, tô te avisando porque sou teu amigo e te quero bem. Exatamente. Faltou essa. Porque eu sou bonzinho. O pessoal tá chegando. Ameaçando o jornalista. Olha, o povo tá vindo aí, né? Podia levar um pau. Essa situação, por isso que, como a sordidez dessa turma toda que veio ao longo dos anos e foi se instalando, eles foram aos pouquinhos com esse discurso enganoso, não é? E foram tomando as instituições, Roxane, que não foi só a categoria sindical, os sindicatos. Eles tomaram até a Igreja Católica entrou nessa, tá? As pastorais, a Pastoral da Terra, a Pastoral da Juventude,
tudo eles foram minando e foram entrando e foram fazendo aquele discurso do cordeirinho, bem assim, nesse tom assim, olha que eu sou amiguinho, eu quero defender vocês, eu quero protegê-los, porque o mal tá lá, nós somos o bem. No fundo eles são os fracassados, não conseguem gerar riqueza, não conseguem gerar valor e querem tomar o dos outros. Exatamente, no fundo é tudo isso. No fundo eles querem tirar de quem trabalhou, quem suou, quem progrediu, porque eles não querem trabalhar, não querem suar. Exatamente. Essa é a grande verdade. Né? E esse realmente, na verdade, o fundamento do comunismo é isso. Isso aí. Tá? Quer dizer, não existe aquele fundamento do comunismo utópico, aquele comunismo, aquela utopia. Aquilo né? nunca existiu direito, nunca deu para fazer, isso. Porque todo mundo é diferente, né? Que história é essa? Todo mundo é igual. Exatamente. É que meritocracia não é algo que faça parte do discurso. Né? Nisso eu vou dizer que o Álvaro Dias, não que eu vá votar nele necessariamente, mas ele já entra para uma classe de possíveis candidatos. Quando ele defende isso, ele terminou a fala dele hoje justamente falando de meritocracia. Ele é um político antigo, né? Tu viu que a primeira coisa que ele falou é o recurso. Eles adoram essa palavra. Recursos, verbas. Ele é antigo, mas ele é um cara correto. Não, ele é um cara então, correto. Assim, vou te dizer assim, eu não estou dizendo que isso seja... Condição fundamental. Não, para mim é fundamental. Fundamental, né? Porque o primeiro filtro que nós temos que aplicar nessa eleição é o da honestidade. O primeiro filtro. Exatamente. Porque aí tu já tira 90%. Certo. E aí daqueles 10% ali, o que vai acontecer? Tu vai escolher aquele que tu gosta mais. Certo. O que se mostra mais capaz, que tem boas plataformas, né? E aquele que ideologicamente daqui a pouco esteja mais alinhado com o que tu acreditas, que seja um projeto de país e tal. Mas o primeiro filtro tem que ser o filtro da honestidade. Parece mentira, né? Mas não era pra ser assim. Todo mundo tinha que ser. Aí vira exceção. Vira exceção. Agora é uma armadilha, né? Porque fazer um filtro de honestidade com quem não é difícil, né? Porque o cara certamente vende a honestidade. Claro. Ele mas vendendo. aí tu começa não reelegendo ninguém, pelo menos pros cargos, vamos dizer, pra Câmara. Pelo menos não os que estão sob investigação, né? Exatamente. Fazer o seu trabalho como eleitor. Exatamente. Tem um aplicativo maravilhoso, não sei se tu conhece, lá do Reclame Já, Diego. É Sim, o detector de corrupção. Aham. Já baixei hoje, só tem para iOS no momento. Eu não baixei ainda, que tal? Só não tem para Android, só para iOS. Excelente, ele tem reconhecimento facial, tá? Tu tira uma foto de alguém, ele reconhece a foto e já te diz o currículo do vivente. É mesmo? Espetacular. A folha corrida, no caso, folha né? Não é o currículo. Ou tu pode botar o nome também que aparece, tá? Não o tem Álvaro de vereador. passou, né? O Álvaro passou. A gente Nós botou chegamos aqui, no Álvaro agora, passou. Não tem nenhum processo no lombo. Pelo menos pelo aplicativo, né? Olha aqui, ó, o antagonista obteve mais detalhes do acordo firmado por Renato Duque com a força-tarefa da Lava Jato e autoridades italianas, revelado por O Globo mais cedo. A investigação é decorrente da Operação Vício, 30ª fase da Lava Jato, que apura pagamentos de 40 milhões de reais em propina a José Dirceu e ao PT por meio de contratos superfaturados para o fornecimento de tubulações para a Petrobras. Roubaram onde dava, né? Tudo. Onde dava. Acho que até no papel higiênico da Petrobras eles roubaram. As empresas investigadas são Confab Industrial e a Technic Engenharia. O acordo judicial não engloba os demais inquéritos. Então é o seguinte, o Zé Dirceu certamente foi entregue e outros próceres do PT. E de outros partidos também, mas na essência o PT, né? Sim, esse delator era o operador do PT. Do PT. O Renato Duque, que já está condenado a mais de 50 anos de prisão, se não me engano, por isso que agora... Que ele tá delatando. Ele já está há 3 anos lá. Porque é isso aí, né? O cara só vai fazer o acordo de colaboração premiada, que é o nome técnico, se ele tiver muito a perder. Se ele não tiver a perder, ele não vai entregar os cupinchas. O caso do Palocci também. Palocci entregou pouco. Está entregando pouca coisa. Né? Agora, isso de entregar pouca coisa, infelizmente, nós nunca vamos ter conhecimento de quanto foi roubado. Jamais. Esse número jamais nós vamos conhecer. De repente a gente multiplica por 10 o valor que vai ser expresso. Alguma coisa assim. Vai ter que ser na base da estatística. Isso, né? Que tem foi só a Petrobras, né? Agora imagina o resto. A Vale tem que ter o valão. A vala comum. Eu lamento muito que a Lava Jato esteja tão ocupada com esses políticos e vai se ocupar por muito tempo, porque se existe um outro lugar que está precisando um olhar muito atento do Ministério Público, se chama trânsito.
Valores arrecadados com multas de trânsito estão cada vez mais sendo significativos nos cofres e desaparecendo, virando receita, sendo empenhado. São Paulo está empenhando os valores. Multa de trânsito não pode ser receita própria. Sim. E agora, a última é um projeto de lei que passou no Senado para destinar 30% dos valores arrecadado com multas para o SUS. Poxa, o SUS já tem verba própria. Agora eu estou caçando mais um pouco do dinheiro de multas que não deveria estar lá. Que loucura, né? Absurdo. Olha, é de tudo que é lado, né? A gente é esfaqueado de tudo que é lado. E hoje é dia 30, imposto de renda. Beleza. Aí. Não esqueça. Tu já fizesse o teu, que eu sei. Claro, óbvio. Quem tem muito a pagar, faz antes. É, por isso que ele fez. Antes fosse, Brincadeira. O contador teve trabalho, né, Galvão? Olha, quero agradecer muito Roxane Ponzi, advogada, Vilmar Govnatsky, engenheiro eletrônico, e o arquiteto, ex-professor da URGS, Eduardo Galvão. Baita programa, obrigado a vocês. Eu que agradeço, valeu. Obrigada. Espero para uma próxima, hein? Vamos lá. Muito obrigada. Muito bom. Valeu. Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Agora você